Que bom te ver por aqui. Eu sei que esse vídeo vai contribuir muito com você e eu convido você para inscrever-se aqui nesse canal, dar o teu like e vir junto comigo para viver o autoconhecimento. O primeiro temperamento desse quadrante é o sanguíneo. Então, quem são os sanguíneos? Ele tem uma velocidade de reação quente e ele tem uma retenção úmida. Ou seja, ele é representado pelo ar. Quando pensamos no ar, pensamos em leveza, pensamos em envolvência e pensamos em refrescância. Que coisa boa é quando você está em um sol escaldante que vem aquela brisa. Então pensa nisso. Esse é a representação do temperamento sanguíneo. O ar é leveza, envolvência e refrescância. É também disperso, difícil de conter, pois ele é expansivo. Ou seja, quando a gente fala de velocidade de reação quente, é porque ele é rápido. Ele é alguém rápido, ele é ágil. Quando a gente fala em umidade, é porque ele também é mais superficial, ele não guarda muita coisa. Por isso que a gente está falando aqui, a representação do sanguíneo é o ar, que ele tem a leveza, ele tem a envolvência, ele tem a refrescância, mas ele também é disperso. Ele é difícil de conter. Por quê? Porque ele é expansivo. Tanto faz ser a brisa que refresca, também ser o furacão que destrói. Nunca está do mesmo jeito. Por quê? Porque é instável. É agitado por coisas externas ou até por ele mesmo. Pensa comigo. É uma pessoa que, por ela só, ela se agita sozinha. Ela tem o poder de agitar a si próprio. Esse é o sanguíneo. Nos dá também o sanguíneo, quando a gente conecta com o sanguíneo, ele nos dá uma sensação de liberdade, principalmente quando pensamos, vamos pensar em esportes, Quando pensamos em esportes praticados, nós pensamos em voos, saltos, aventuras, mas sempre com uma duração curta. O sanguíneo ele é justamente essa tipificação. É aquela pessoa que quer voar, é aquela pessoa que quer dar saltos, mas isso é muito rápido. Então é sempre com uma duração curta. Então quem salta de paraquedas sabe que não vai ficar lá em cima no ar por muito tempo. Por quê? Porque é passageiro, ninguém tem como ficar no ar por muito tempo. Então pense comigo assim, você dando vários socos, chutes no ar. O que vai acontecer? Fica alguma marca? Certamente não. O que acontece agora fica no agora. Para o sanguíneo, ele vive o agora. E assim, isso é muito, vamos dizer assim, isso é muito forte para nós. Porque é uma qualidade que ele tem excelente. Porque ele pensa muito no agora e a realidade é que nós só temos o agora para viver. A gente não sabe o amanhã. Porém, a gente não pode ser descompensado. E aí, o sanguíneo, ele tem todas essas características. E se ele não amadurecer, ele vai levando a vida à revelia. Agora, vamos aplicar vamos pensar nisso, no temperamento sanguíneo. Uma pessoa sanguínea é como esse ar, que a gente começou a pensar aqui. É expansiva, leve, envolvente, em geral, muito fácil de lidar. Os sanguíneos, eles são marcados por essa expansão, que se dá principalmente através da comunicação. Você tem alguém que você conhece, que é muito comunicativo, que traz alegria para o ambiente, que contagia o ambiente com aquela forma leve de ser. Eu conheço várias pessoas, com essa leveza, uma boa conversa, costumam cativar, é aquela pessoa envolvente mesmo, que gosta de cheirar, que gosta de abraçar. Esse é o sanguíneo. Então é bastante raro um sanguíneo não chamar a atenção. Ele sempre vai chamar a atenção. Normalmente ele vai chamar a atenção. Então, uma coisa que observamos no sanguíneo é isso que eu acabei de comentar aqui. Ele é semelhante ao ar, ele tem uma facilidade de ser influenciado. Como ele é úmido, ele se adapta facilmente. Mas isso pode ser um problema quando ele se adapta demais. Por quê? O sanguíneo é influenciador, mas ele também é bastante influenciado. E é isso que precisa ter muito cuidado. É onde nós desenvolvemos a questão da maturidade. O sanguíneo, como todos os temperamentos, mas aqui a gente está pontuando o sanguíneo, quando ele é maduro, que ele consegue viver esse autoconhecimento, que ele consegue viver esse autogoverno, ele é alguém contagiante, ele é alguém que influencia, mas nem todos os ambientes vão influenciá-lo. Então, por isso, é de extrema importância que as pessoas com esse temperamento não andem com pessoas de má índole,
que possuam maus hábitos, que falem de coisas ruins, como desgraça e fofoca. Do contrário, perderão toda a graça e leveza, dando vazão à fofoca, se tornando aquela pessoa que ninguém quer ter por perto, pois só fala do que não acrescenta e se intromete na vida alheia. Esse é o sanguíneo imaturo. Como ele é influenciado, se ele conecta com pessoas que não têm boa índole, pessoas que fazem coisas más, ele vai repetir porque ele vai na manada, ele vai na onda. Então, se você é sanguíneo, tome cuidado para que a sua expansão não seja invasiva. Evite comentários sobre as pessoas com quem está conversando. Não seja indiscreto. Eu conheço pessoas do temperamento sanguíneo que são extremamente indiscretos, que eu quero longe de mim. Por quê? Porque não amadureceu. E olha que já são pessoas de meia idade, mas são inconvenientes em suas relações. Se eles entenderem que essa potência que Deus deu para eles é para eles se desenvolverem, para eles comunicar aquilo que Deus colocou, que é a mensagem para o coração deles, ele vai longe. Então, nós vimos esse panorama geral sobre o temperamento sanguíneo. Agora vamos falar um pouco a respeito dos 3 subtipos que são as variações. Então eu quero falar de 2 nuances e uma nuance com possibilidade de aporte, certo? Então são 3 variações ou subtipos, o que você achar mais bonito. Se você achar bonito, achar que subtipo é mais bonito, você pode falar subtipo. Mas é tudo a mesma coisa, tá? Então todo sanguíneo, ele é quente e úmido. Mas a quantidade dessas características, elas podem variar. Então, podemos ter um sanguíneo que é mais úmido do que quente. Estou começando a entregar a chave. Podemos ter um sanguíneo que é mais úmido do que quente e o chamamos de sanguíneo brisa. Ou pode ser mais quente do que úmido e por isso chamamos de sanguíneo ar. E o terceiro subtipo será o mais quente do que úmido, com um aporte seco. E eu quero dizer para você, não existe aporte quente nem aporte frio. Ou vai existir um aporte seco ou um aporte úmido. Então, não existe também aporte com o nome de outro temperamento. Guarda isso. E como essas variações se apresentam, então? Vamos falar sobre cada um agora. O sanguíneo brisa, ele é mais úmido do que quente. Este sanguíneo, ele tem umidade em maior quantidade do que quentura. Quem lembra aqui o que eu falei quando é úmido? É o que? A retenção. Então ele retém mais, ele é mais úmido, tá? Você vai visualizar isso. Maior quantidade de umidade, ele tem mais retenção úmida do que velocidade de reação quente. Então ele é aquela pessoa que tem uma reação mais lenta, certo? Então a envolvência, a flexibilidade, a adaptabilidade e a sensibilidade estarão mais evidentes do que a expansão. Então ele talvez não seja aquela pessoa que chame muita atenção, mas ele possa ser aquela pessoa mais adaptável, mais amável, aquela pessoa mais flexível, que já é uma característica muito forte do sanguíneo. Então, o que é que vai estar mais evidente são essas características, muito mais do que a expansão. A reação rápida e a impulsividade, que ainda estão presentes, elas vão continuar, mas elas ficam um pouco ofuscadas. Esse é o sanguíneo brisa, ele é mais úmido do que quente. O brisa é do tipo envolvente e essa envolvência se apresenta muito pela fala. No entanto, sua fala não precisa ter um objetivo, ele só precisa falar. É aquela pessoa que fala pelos cotovelos. Por quê? Porque a expansão dele está ali, mas ele não pondera muito, ele só precisa abrir a boca e falar. Ele tem necessidade de falar. Esse é o sanguíneo brisa. E em geral será aquele sanguíneo que chega cansado do trabalho, mas quer descansar falando do seu dia. Porque o sanguíneo é assim, ele não descansa calado, ele descansa falando. O que traz o descanso, o que traz a paz para o sanguíneo é falar. Então ele gosta de falar. E o sanguíneo brisa, ele quer descansar, mas ele quer descansar falando. Tem dificuldade de se expressar, ele tem dificuldade de colocar para acontecer. Aliás, é devido a essa procrastinação e falta de realização que essa variação é constantemente, é frequentemente confundida com o fleumático. Tem pessoas que vê todas as reações ali, mas acha que aquele sanguíneo é um fleumático. Nós vamos falar daqui a pouco sobre as outras variações e vocês vão entender. Agora nós vamos falar aqui sobre o sanguíneo ar. Ele é mais quente do que úmido. O brisa é mais úmido
do que quente. Agora nós vamos aqui para o mais quente do que úmido, que é o sanguíneo ar. Já possuímos, né, uma alteração na quantidade das características. Esse já tem expansão, a inquietude e a dominância e a impulsividade mais evidentes do que a própria evidência e a envolvência e a adaptabilidade. Ou seja, ele é menos envolvente, ele é menos adaptável, o que domina nele são os impulsos, ele é bem mais impulsivo. Como a umidade dele é menor, já não é mais tão perdido, não é mais tão inseguro, com pouca prática das próprias ideias, né? Ele é uma pessoa que ele tem mais ação. O ar é capaz de pegar pouca informação e devolvê-lo como se estivesse se aprofundando no assunto. No entanto, isso que parece uma boa característica, se não entendida de uma forma correta, pode levá-lo a ser completamente inconstante e superficial. Então, pensa comigo, o sanguíneo ar, ele é mais quente do que úmido. Então, ele tem o quê? Ele tem mais expansão, ele é mais reativo. Então, se ele não prestar atenção, ele vai aparentar, ou ele vai depender do que ele está desenvolvendo como maturidade, ele vai apresentar mais superficialidade. Então, é isso que precisa ter cuidado. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Imagine aquele aluno que quando o professor explica a matéria pela primeira vez, ele conversa, ele completa a frase junto com o professor, ele responde as questões ali na hora da aula, porém, no dia da prova, ele não acerta a questão. Por quê? Porque foi só impulso, porque ele não se aprofundou, ele sabia tudo na hora, mas na hora que foi fazer a prova, ele não se aprofundou. Esse é o sanguíneo ar, porque ele tem muito impulso, mas ele não busca aprofundar. É aquela pessoa que vai no ímpeto. Ele continua sendo sensível e intuitivo, mas a quintura maior já o leva para a ação. Por isso acaba se empolgando muito com várias ideias. É aquela pessoa empolgada, impulsiva, que fala tudo e termina tudo acontecendo ontem, porque ele é o cara cheio de ideias, mas não efetiva nada. Ou seja, ele é aquele que se empolga, já põe a mão na massa, no entanto, como é um grande defensor da liberdade, de querer aproveitar o momento e não entender que nem todos os momentos serão super agradáveis, ao primeiro indício de que sua paixão foi embora, logo abandona o projeto. Sanguíneo ar, ele é mais quente do que o úmido, então ele se empolga, e pela empolgação e ele querer viver essa liberdade o tempo todo, ele começa e não conclui. Ele abandona logo o projeto. E essa variação também precisa tomar bastante cuidado com os seus dramas, pois a fim de demonstrar o que sente, suas paixões e desgostos podem ser bem performáticos, dando-lhe ainda mais a imagem de superficial. Então, se você se identifica que é essa pessoa mais impulsiva, que é essa pessoa que reage logo, começa a ponderar, começa a assumir compromissos que você vai começar e vai concluir. Não transfira a culpa para o seu temperamento. Se você sabe que essas são pontos de atenção no teu temperamento, o que é que você vai fazer? Você vai administrar, você vai assumir poucos compromissos e cumpri-los e ir até o fim. Você vai paulatinamente cumprindo os compromissos. Você vai assumir aquilo que você dá conta. Lembre-se, nem toda a vida você vai conseguir ser essa pessoa que vai estar sempre na liberdade. Vai ter hora que você vai precisar pausar. E esse é o sanguíneo ar. Agora nós vamos falar do sanguíneo vento, mais quente do que úmido, com aporte seco. Esse é o terceiro tipo e o único que tem aporte. Sua expansividade, assim como o do sanguíneo ar, é mais evidente do que a umidade. Ou seja, ele é mais quente do que úmido, porém ele tem esse aporte seco. Eu quero só dar uma ênfase aqui que esse aporte ele pode mudar. O temperamento não muda. Mas em algum momento, na maturidade, naquilo que você vai se desenvolvendo, esse aporte pode não ali existir muito. E aí, ali você pode parecer mais com um sanguíneo ar, né, do que justamente o sanguíneo vento. Mais quente do que úmido, com aporte seco. A sua expansividade, assim como a do sanguíneo ar,
é mais evidente do que a umidade. Continua sendo carismático, envolvente, bom comunicador, mas agora ganha a habilidade de concluir projetos. Olha que coisa linda! Ganha a habilidade de concluir projetos. Você pode ganhar esse aporte, né? Mas não se engane, tem coisas para melhorar também. Afinal de contas, na nossa vida, até que Jesus venha ou até que a gente vá, nós temos muita coisa para melhorar. Então, o sanguíneo vento possui sede de realização, pode possuir até mais facilidade de organização e senso de competição, o que não é uma regra, mas pode acontecer. Ele pode ter esse senso competitivo, então ele pode se tornar mais parecido, confundido com o perfil colérico. Tende a querer ir até o fim em algumas áreas da sua vida. A sua comunicação já não é mais tão perdida, mas agora deseja comunicar também ideias, não somente envolvência e participação, mas agora é voltado à realização. Aí eu quero te fazer uma pergunta aqui. Nós temos algum sanguíneo aqui conosco no chat? Se temos, com qual desses você se identificou mais? Ou até você tem um amigo, você tem um marido, você tem tua esposa, você tem teu filho, tem tua filha, neto, neta, que é sanguíneo. Você tem alguém aqui? Então, é importante lembrar a respeito das variações que não é possível ter duas simultaneamente. Então, procure entender com qual você se identifica mais. Procure observar dentro daquilo que foi pontuado. Aí você pode falar assim, pastora, mas foi rápido, eu não consegui pegar tudo. Mas essa live, ela vai estar aqui gravada, meu amado, minha amada. Você pode voltar, você pode meditar, você pode ver ali com que você se identifica, e também você pode ajudar as pessoas à tua volta. Eu vou só contar uma historinha para você. Dentro do nosso país, dentro do nosso Brasil, o perfil que mais sobressai são coléricos e sanguíneos. Você sabia disso? Os perfis que mais sobressaem. E por incrível que pareça, as empresas têm procurado muito fleumáticos e melancólicos. Por quê? Por conta da calmaria. Porém, você tem a tua potência a ser desenvolvida, sanguíneo. Então, agora, vença a dispersão, que é uma fraqueza do seu temperamento, atentando naquilo que você precisa desenvolver e você precisa crescer. Entenda isso, porque nós precisamos entender exatamente, né? Por que Deus colocou dentro de você esse temperamento? Ele colocou em você essa natureza para um propósito. Não foi à toa. Então, que você medite, que você analise. E eu queria saber aqui, se nós temos alguém que se identificou com alguma variação ou subtipo deste temperamento. Nós falamos aqui eu comentei sobre a cruz dos temperamentos. E na cruz dos temperamentos, no primeiro quadrante, nós temos o temperamento sanguíneo. E o segundo quadrante, terminando, né? Ali nós vamos falar também do outro temperamento quente, que é o colérico. Nós vamos comentar sobre ele, que ele é quente, mais seco. Este é o temperamento colérico. Eu vou comentar sobre o colérico hoje, nós vamos falar sobre ele hoje. E você vai convidar para a próxima quinta-feira os teus amigos, para que eu possa compartilhar dos temperamentos frios, combinado? Então nós vamos entrar agora no segundo quadrante, que é o colérico, quente mais seco. Seguindo a mesma ideia de observar o ar para entender o temperamento sanguíneo, nós vamos observar o fogo para falar sobre o temperamento colérico. Então nós teremos muitas informações a respeito de uma pessoa de temperamento colérico. Pense em como você descreveria o fogo. Como você descreveria o fogo? Vamos lá. O fogo aquece, o fogo queima. Eu lembro que meu pai, né, ele falava algo assim. Quando a gente, ali na adolescência, que está naquela fase, conhecendo muitos amiguinhos, tem rapazes querendo chegar ali para namorar e não sei o que, meu pai falava assim, cuidado, quem brinca com fogo pode se queimar. Então, atente-se, porque eu também estou ligada. Então, o fogo aquece, ele queima, ele é perigoso quando se está perto demais. Mas o fogo, ele aquece, ilumina, marca, muda a forma das outras coisas e continua sendo fogo. Essa é a chave. Ele queima,
ele ilumina, ele marca, ele muda a forma das coisas, mas ele não muda, ele continua sendo fogo. O fogo, ele é bruto e agressivo. Mas, pastora, tá detonando o temperamento colérico, não. O colérico, ele tem um propósito aqui na Terra. Mas ele precisa baixar a bola e se conhecer. Você pode pensar, né? Mas o vento também é agressivo, certo? E sim, de certa forma. Mas de quanta quantidade de ar em movimento você precisa para machucar tanto quanto se machuca ao parar sua mão na chama de uma vela? Se você pensar quanto de vento você precisa para se machucar, a velocidade do vento, e quanto de fogo você precisa para se queimar. Eu estou falando aqui de uma vela. Pega uma vela, acende ela e coloca a tua mão em cima. Você se queima rapidinho. Agora sai aqui na porta, aqui em Maceió, aqui na porta, e pega o vento. O vento que tá não vai te machucar. Então, o fogo, ele é agressivo. Ele, numa vela, como acabamos de falar, ele ali traz a iluminação, ele traz ali, na hora que falta energia, tem gente que usa velas como aromatizador, enfim, tantas coisas. Mas se a gente colocar, se esse fogo bater em alguma coisa, ele é devastador. É claro que são proporções muito diferentes, mas se não tiver cuidado com a chama da vela, ela pode causar danos também. Eu lembro que quando eu era pequenininha, né, a gente morou em fazenda por muitos anos e teve uma fase que faltava muita energia. E eu lembro que num vacilo assim, tava ali as velas acesas, eu tinha o cabelo grande, o cabelo bateu na vela, começou a pegar fogo, foi uma agonia para não fazer um estrago. Então, uma pessoa colérica tem em si esse jeito de fogo embutido em si. É uma pessoa mais agressiva, é uma pessoa mais assertiva. Não gosta de quando, sem a sua permissão, começa a invadir a sua vida pessoal. Eles não são muito abertos ao acesso. E quando isso acontece, o colérico ele se recua, mas avança como fogo. Seja com uma patada ou um ríspido lembrete que já logo coloca a pessoa em seu lugar. Tipo assim, ó, fica aí na tua. Problema teu. Assim como o fogo agitado, quando lança suas labaredas para cima de algo que se aproximou demais. O colérico ele tem essa defesa, ele dá mesmo. E é por isso que precisa amadurecer também. Porque senão só vai potencializar as suas fraquezas. Um colérico pode queimar, mas também ele pode aquecer. Vai depender o que ele vai escolher para a vida dele. Então, quando o colérico é maduro e se presta ao serviço, ele consegue extrair o melhor de todos os que se dispõem a aceitar suas orientações. Assim como o fogo purifica a prata e purifica o ouro. Então, assim, se o colérico for maduro, essa quentura, né, essa força, esse ímpeto que ele tem, ele vai conseguir extrair o melhor das pessoas do seu convívio. Óbvio, com maturidade. O colérico, ele carrega em si a mesma inquietude que as chamas. Você já percebeu que, apesar da chama de uma vela ser constante, ela não está estagnada? Você já percebeu quando você liga uma vela, e eu estou dando exemplo porque a vela é vela, né? Uma vela está ligada, você liga e ela fica ali, balançando, certo? Então, o colérico ele tem essa inquietude. Eu conheço alguns coléricos que você não consegue conversar. Você para conversar com um colérico, ele ou ela, né? E aqui eu vou falar ele generalizando, ele não consegue olhar muito para você, ele está falando com você aqui, está te ouvindo, mas está digitando no celular, ele está andando para lá e para cá, que dá vontade da gente, peraí, tá me ouvindo não? Já dá vontade de, até eu viro colérica numa hora dessa. Então, é essa pessoa que ele não consegue ficar parado. Óbvio, vamos voltar, se não for maduro. Então, diferente da agitação dispersa do sanguíneo, o colérico possui uma agitação concentrada. Assim como o fogo está sempre procurando mais oxigênio e material para consumir, o colérico está sempre procurando novos objetivos para seguir, novas metas para alcançar. O objetivo do temperamento colérico é resultado. Se ele não estiver se movimentando dessa forma, logo ele se percebe desmotivado e sem ânimo, achando a vida sem graça.
O colérico, ele é um dínamo que produz a própria energia e ainda consegue fornecer a outros. Ele tem tanto, é um dínamo, né? Ou um dunamis, é um poder, que ele tem tanta energia que ele ainda consegue transferir a energia para outro. Agora tome cuidado. Se você é um colérico, lembre-se que mesmo possuindo muita energia, você ainda é humano. Colérico, mesmo você possuindo toda essa energia, você ainda é humano. Não esqueça disso. E eu queria que você repetisse aí comigo: eu sou humano. Então não se sobrecarregue de compromissos, deveres e tarefas só por acreditar que dá conta. Você precisa delegar as funções. Tem coisas que você não precisa fazer. Você pode delegar. E uma pessoa, um líder bom, é aquele que delega. Um líder bom é aquele que faz os seus liderados melhores do que ele próprio. Então, faça com que as pessoas elas possam te levar onde você quer chegar, como delegando. Mas delegue coisas secundárias também. Isso não é preguiça, isso é sensatez. Delegue. Delegar tarefas não é preguiça, é sensatez. E eu quero falar aqui sobre as variações do temperamento colérico. Aqui eu dei uma pincelada sobre o que a gente já conversou em live anterior, mas agora nós vamos falar sobre a primeira variação, que é o colérico faísca. Ele é mais seco do que quente. O colérico faísca, ele é mais seco do que quente, e isso significa que a rigidez, a marcação, classificação e o isso tem que ser desse jeito vão estar mais evidente do que a expansão. Vai estar em evidência, ele pode ser alguém mais impositivo. E aqui para nossa saúde, chatinho, viu? Se não soubesse governar, todo mundo se afasta dele. Por quê? Porque o que vai estar mais evidente vai ser esse movimento. E se observarmos uma faísca, ela tem uma forma mais nítida. Ela não ilumina, sua forma sobressai a temperatura, embora não possamos subestimar o potencial estrago. Eu não sei se eu tenho pessoas aqui que já morou em lugares próximos de matagal, onde tem mato, onde tem mata. Às vezes uma pessoa passa fumando, cai uma faísca e queima toda a vegetação. Então imagine o poder, né, que tem essa variação do colérico, mais seco do que quente. Então a faísca, o faísca dos três será o mais teimoso e irredutível. Ele é mais ditatorial e impaciente. Quem já ouviu falar, né, sobre a Rochelle e a Mônica, que é ali a Mônica, né, Turma da Mônica, e a Rochelle ali, que é uma produção do Maurício de Souza, possuem um maior nível de irritabilidade, e a falta de flexibilidade faz com que acabem tendo muita dificuldade em lidar com outras pessoas. Meu amigo, enquanto eu não conheci isso, eu tinha vontade de bater. É sério. Ativava a ira da fleumática. Pense numa coisa que eu tinha vontade assim, de chegar junto, porque são pessoas inflexíveis, sabe? Aquele vulgo cabuloso, que são detentores de uma verdade, mesmo estando errado, eles acham que estão certos, porque eles não aceitam o erro. Então são pessoas difíceis. A liderança do faísca, ele pode acabar não sendo uma característica muito forte. Por quê? Porque ele tem essa falta de tato nas relações. Ele é um líder nato, entenda isso, o colérico. Ele nasce com essa natureza, uma liderança natural, porém, por essa questão da secura, né, dessa questão ditatorial, as pessoas se afastam. Então, existem faíscas que eles não gostam de liderar porque não têm paciência. E os que gostam de liderar, eles muitas vezes preferem ter um trabalho mais solo. Ele quer mandar, não é liderar. Ele quer dar ordem e quer que você baixe a guarda e aceite o que ele está dizendo. Então, quando os faíscas, que no momento de liderar, quantos, né, acabaram sendo tão ditatoriais que ao invés de conquistarem confiança e admiração, conquistaram inimizades e reclamações. Meu irmão, eu e o pastor, acho que a gente foi treinado com a coleriquice de muitos. Porque
Nós somos super flexíveis, nós não somos semideus, mas sabemos nos relacionar muito bem com as pessoas, desenvolvemos isso, mas a liderança colérica, intransigente e imaturo, a gente preferiu dar goodbye, porque nos afasta, e a gente prefere não ficar trocando figurinha e batendo boca. Então, eles muitas vezes, eles optam por se afastar de uma posição de liderança para não mudar a sua postura. Eles são metódicos, eles são mais na sua. E às vezes até pensam, né, que esse colérico é um melancólico. Mas não é, é colérico. Então, quando são crianças com esse temperamento, eles costumam ser mais encrenqueirinhos. Quem você conhece alguém aqui, uma criança que foi super encrenqueira, que por muitas vezes procuram ocupar espaço físico, dão trombada, são bem esquentadinhos, à la Rochelle. Então, assim, depois você tem curiosidade, coloca lá para ver a personagem do Maurício de Souza. Bichinha era intransigentezinha. E se você se identificou com isso, você está se autoconhecendo. Aí Deus te deu autoridade. Aí eu vou falar o que Deus falou comigo no dia da minha conversão. Eu já te dei meios de dominar o teu temperamento. Fruto do Espírito Santo. Autogoverno, se governe. Então, você tem chaves para governar e ser alguém incrível, porque Deus colocou esse temperamento em você com essa liderança natural para que você se desenvolva. Então, colérico, vamos amadurecer. Se você é um faísca, vamos baixar mais a bola, vamos ouvir mais, vamos ser mais flexível, vamos treinar. Entenda que você é humano e que você erra também. Agora vamos falar sobre o colérico fogo, mais quente do que seco. Esse já ganha expansão em lugar de rigidez. E é o que costumamos classificar como o líder nato. Esse colérico aqui que é o fogo, ele é aquele líder mesmo, em potencial. Vamos imaginar que há um grupo de pessoas perdido numa floresta. E quando a noite cai, quem tem a tocha na mão é que lidera, pois precisa iluminar o caminho. E é assim a essência do colérico fogo. Ele tem esse poderio de liderança. Ele é proativo e possui grande facilidade em tomar a frente de projetos. E se entender que é mais vantajoso, ele consegue distribuir as tarefas. Olha a diferença. O outro prefere não distribuir, e aí a instrução para o faísca é que ele delegue, para entender que ele é humano e que ele precisa de ajuda. Já esse daqui, ele consegue distribuir, o colérico fogo, ele distribui as tarefas a fim de conseguir melhores resultados. Ele vai ter o resultado, ele está levando o nome de liderança, mas ele tem uma equipe forte do lado dele, ele delegou tarefas, ele ensinou, ele pegou aquilo de bom que tem dentro dele e ele transbordou. Então ele costuma liderar com segurança e com elegância. É ao contrário do faísca, que costuma ser apenas mandão. Vem cá, só tá eu e você aqui. É muito ruim lidar com quem é mandão, com quem só fica impondo sobre você. Dá vontade de você, pegar o beco. Já várias vezes, eu peguei o beco de liderança intransigente, mandona, porque eu não fui criada para ninguém ficar me manobrando. Agora, com alguém que delega tarefas, alguém que soma com a gente, que pega as nossas potências potencializa as potências dele, com esse a gente caminha. Então, o fogo traz o senso de equipe para o grupo. No entanto, também ele não é muito empático, e aí é onde precisa estar atento. E pode acabar não entendendo as limitações dos outros. E também, apesar de ouvir, geralmente não escolhe atender a opiniões alheias. Por quê? Porque é uma característica nata do colérico. Ele tem aquela certeza que ele sabe de tudo e que não precisa aprender mais. Então, a gente está falando aqui de um colérico imaturo. E por ter um forte instinto de liderança, quando criança, pode ter problemas para aceitar o domínio de outro líder que não é ele. São crianças contestadoras, que querem mandar e ditar as regras da brincadeira, organizar. E se for assim, está tudo bem. Caso contrário, lá vem bomba. E aí eu não precisa estar atento. Papai e mamãe, se já vê os indícios, principalmente a partir dos 6 anos, já começa a trabalhar. Pode ser que na vida adulta ainda prefira ser o que manda do que o que recebe ordens.
Por isso, precisa tomar cuidado e entender que o seu modo competição não precisa estar ligado o tempo todo. E que outras pessoas também lideram. E aí precisa estar atento, colérico fogo, à questão da competição. Cuidado com isso, para esse modo competição não pode estar ligado o tempo todo. A secura traz muita praticidade para esse temperamento, mas precisa tomar cuidado com a vingança, pois pode ficar marcado por algo e logo devolver na mesma moeda. Porque a secura é rigidez. Então, ou seja, não se flexibiliza, não se dissipa, né? É rígido, retém, guarda, e aí ele pode revidar. Se alguém fizer um mal para ele, ele pode se vingar. Então, mas observe que esse colérico fogo, ele é mais flexível, ele consegue mais já lhe delegar. Então, nada aqui é ruim, é só ter governo. Fechado? Colérico brasa, mais quente do que seco, com aporte úmido. Este é o mais quente do que seco. Então, a expansão sobressairá a rigidez. Lembra que a quentura refere-se à velocidade de reação. Então, ele vai ser aquele mais expansivo, vai sobressair a rigidez como contrário ao anterior. Mas ele agora tem o acréscimo da umidade. Será o mais flexível dos três. É um bom líder também, mas agora ele é menos competitivo e mais empático. Se inclinando mais para os interesses alheios. É aquele que tem uma prática de justiça maior. Ele é mais justo com as coisas. Mas não podemos confundir isso, né, com fazer as coisas para agradar os outros, pois nenhum tipo de colérico ele vai fazer algo para agradar os outros. Se tiver bom para ele e ele vê que isso vai ser bom para o outro, ele vai fazer. Mas se ele está vendo que ele vai fazer, não é bom para ele, ele vai fazer só para agradar os outros, nenhum colérico faz isso. Por quê? Porque nenhum tipo de colérico tem essa tendência natural a ser agradador, né? Aquele que agrada. E se o indivíduo colérico possui essa característica, provavelmente essa característica se originou em algum trauma. E aí é onde precisa ser atento. Porque se ele tem um temperamento colérico e ele é aquela pessoa que faz muito as coisas para agradar os outros, ele precisa se tratar, fazer uma terapia, se desenvolver. Por quê? Porque não é da natureza dele. Não é que ele não tenha, mas precisa saber qual é o cunho de tudo isso, né? Então, o brasa ele pode ser confundido com o sanguíneo, pois esse aporte úmido traz para ele uma sensibilidade. Quando criança, costuma ser a que diz, isso não é justo, defendendo um coleguinha mais vulnerável. Não tem problema em entender o seu lugar na cadeia de comando. Compreende e aceita a liderança do outro, desde que este não seja incoerente. Então você vê que dos três, o colérico ele é quente e ele é seco. Então, por si só, ele é muito expansivo e ele é rígido. Óbvio, existem muitas fortalezas, como a gente já comentou em live anterior. Porém, se ele não for maduro, ele vai potencializar as fraquezas. Agora nós descobrimos as variações, que foi o faísca, que é aquele mais rígido, aquele mais intransigente. Nós descobrimos o fogo, né, que é aquele que é o líder por natureza, é aquele que está ali, ele desenvolve essa natureza do colérico. E nós descobrimos o brasa, que é aquele mais flexível, né? Não tem flexibilidade, mas diante dos demais ele é mais flexível, e também aquele que é justiceiro, né? Então nós precisamos atentar para isso. Então, que você sanguíneo, que você colérico, possa se autoavaliar, você possa entender em qual variação ou subtipo você está, você possa conhecer tarefas a serem desenvolvidas para o teu temperamento. Para isso, eu posso te ajudar, eu posso somar com você. Eu tenho o serviço de consultoria, né? Nós vamos deixar o link aqui no meu canal do YouTube, aqui no chat. Nós vamos deixar o link aqui para você acessar a consultoria comigo. E eu tenho certeza que se eu não consigo administrar, eu tenho caminhos que eu posso te ajudar. Você agora já acessou esse conhecimento e você pode abrir os teus olhos, você pode se expandir. Aqui eu comentei hoje sobre os subtipos ou variações do temperamento sanguíneo e do temperamento colérico. Próxima quinta-feira, se não me engano, dia 3 de abril,
Eu vou estar falando aqui sobre os subtipos do melancólico e do fleumático. Não foi intencional, porém, eu entendi que precisaria passar os temperamentos quentes. Se houvesse possibilidade, eu passaria os temperamentos frios. Porém, eu entendi que é melhor a gente ficar nos temperamentos quentes hoje e na próxima quinta-feira nós vamos falar dos temperamentos frios, os subtipos ou variações desses temperamentos. Eu quero compartilhar com você, eu quero que você me ajude a compartilhar, a disseminar esse conteúdo para outras pessoas. Nós vamos falar sobre o temperamento que é mais introvertido, mais retraído, que Deus colocou essa natureza dentro de você e você pode ser muito bom com aquilo que Deus colocou em você e eu quero te ajudar e eu quero contribuir com você. Então eu peço que você pegue essa live, você compartilhe o meu canal do YouTube com outras pessoas. Se você não deu o teu joinha aqui, o teu like, você dê o seu like. Se você não é inscrito neste canal, inscreva-se. Eu vou estar sempre produzindo aqui conteúdos. Eu quero ajudar, eu quero somar, eu quero ser bênção para a tua vida. E se você me deixar, também eu posso mentorear a tua vida, eu posso ser tua mentora também, eu posso te ajudar nessa área de desenvolver o teu temperamento, a tua personalidade, que já é uma outra questão também que a gente pode trabalhar. Então eu tenho produtos que podem te ajudar muito. E aí, o que você achou desse vídeo? Convido você a deixar o teu comentário aqui porque eu quero te responder e aguardo você no próximo vídeo.